Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciando mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Iremos estudar o texto Entrevista. Então, alguém sabe me dizer o que é um texto entrevista? Então, hoje iremos estudar esse texto, tá certo? E aí, a partir desse texto, entrevista, que a tia vai explicar como ele é, e aí a gente vai entrar falando um pouquinho também do Dia dos Pais, né? Domingo, próximo domingo agora, se comemora o Dia dos Pais, e aí a tia trouxe esse texto, entrevista, já pensando no Dia dos Pais que está se aproximando, tá certo? Para vocês fazer as atividades de acordo com o Dia dos Pais, tá certo? Então, o texto entrevista, ele é um texto que apresenta perguntas e respostas, tá certo? Então, quem está entrevistando faz a pergunta e quem é o entrevistador dá a resposta de determinado assunto, tá certo? Então, o texto perguntas, ele pode encontrar em revistas, ele pode encontrar em jornais e também pode encontrar na internet, tá certo? Mas também podemos encontrar o texto entrevista em rádios ou em programas de TV, tá certo? O texto entrevista, ele pode ser escrito, como é assim escrito? Então, geralmente nos jornais vai estar o nome da pessoa que foi entrevistado e o entrevistador, não é isso? E também vai estar aquele determinado assunto que a pessoa fez a entrevista, tá bem? E aí vai estar lá escrito as perguntas vamos supor, eu, Cicleide, faço as perguntas para o Davi responder. E aí, como é que eu vou fazer isso? Para eu entrevistar alguém, eu tenho que ter um determinado assunto. Então, a pessoa que vai ser entrevistado tem que saber qual é o determinado assunto que ele vai responder, não é isso? Então, o texto entrevista é isso. Ele é um texto que apresenta perguntas e respostas, tá certo? E aí, como eu falei no início do vídeo, que estamos nos aproximando do Dia dos Pais, aí é que eu entro agora com a entrevista, ou seja, pergunta e respostas que vocês irão fazer, tá certo? Mas, antes disso, vamos lá. Falar sobre a comemoração do Dia dos Pais, que é comemorado sempre no segundo domingo de agosto. Então, o Dia dos Pais, ele não tem data comemorativa com a data exata para se comemorar. Então, assim como outros feriados que tem no calendário, é aquela data, todo ano se comemora naquela data. Então, já o Dia dos Pais e o Dia das Mães, ele não tem a data definitiva. Então, como eu já falei, o Dia das Mães sempre é comemorado no segundo domingo de maio. Já o Dia dos Pais, ele é comemorado no segundo domingo de agosto. Então, é por isso que eu digo a vocês que o Dia dos Pais ele não tem a data definitiva. Então, é comemorado sempre no segundo domingo de agosto, certo? Então, a tia vai pedir para vocês fazerem uma entrevista com o papai, lembrando que aquele que não está com o papai, perto do papai, pode fazer a entrevista com um responsável seu, tá certo? Pode ser
a mamãe, pode ser um tio, uma tia, uma madrinha, um irmão. Então, aquele que é responsável por você. Então, se o papai não está no momento, vocês irão fazer a entrevista com um responsável, tá certo? Então, a tia preparou aqui algumas perguntinhas para vocês fazerem com o papai. E como é que a tia quer que vocês façam essas perguntinhas com o papai? Eu vou colocar no grupo as perguntas, você vai deixar registrada ela no seu caderno, tá certo? E aí você vai fazer a entrevista com o papai. Como é que eu quero que você faça a entrevista com o papai? Vai ficar lá, você vai escrever, o papai vai responder e vai deixar lá no papel, lá no caderno? Não. Você vai pedir para uma pessoa filmar você e o papai, você entrevistando e o papai respondendo, tá certo? Então, como é que eu quero que vocês façam? Primeiro, antes de começar a entrevista, você que está entrevistando, você vai dizer o seu nome, não é isso? No caso, exemplo, eu sou Cicleide. Aí no início do vídeo eu vou dizer meu nome e aí sim eu começo a entrevista com o papai. E aí a primeira pergunta que você vai fazer ao papai é: como é o seu nome? Aí o papai vai responder o nome dele. Depois você pergunta qual é a sua profissão. O papai vai responder qual é a profissão. A terceira pergunta, você vai perguntar ao papai qual é o time do papai preferido. Depois vai dizer qual é a comida preferida. Perguntar isso tudo perguntando ao papai. E a última é: papai, qual é o seu maior sonho? E o papai vai responder através do vídeo que você está fazendo. No final, eu até coloquei uma observação aqui. No final, você vai falar algo que você gostaria de falar para o seu papai, tá certo? Algo de carinho que você gostaria de falar para o seu papai ou para um responsável seu. Lembrando que o papai que não está presente naquela hora, vocês podem me enviar um vídeo, mas que não seja exatamente de manhã, mas que me envie esse vídeo, porque eu sei que tem alguns papais que estão trabalhando e aí não está naquele momento, mas que não deixe de enviar o vídeo e faça essa entrevista do papai, tá certo? Lembrando que aquele que o papai não está por perto pode fazer com o seu responsável, tá certo? O importante é fazer e me enviar esse vídeo, tá bem? Então, eu aguardo a atividade que eu pedi para vocês fazerem e até amanhã, se Deus permitir. E lembrando que até o final do dia eu estou aguardando esse vídeo, essa entrevista que você vai fazer com o papai, tá certo? Então, peça para alguém gravar e me envie esse vídeo que eu estou aguardando. Tchau, beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã.